Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Daiane Pereira, sou mestra em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Atualmente estou doutoranda em Teoria e Análise Linguística pelo PPG-LIT da Universidade Federal do Norte do Tocantins e estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado e sobre os resultados obtidos a partir dela. Durante o mestrado em Letras, eu pesquisei sobre as práticas de leitura de alunos de uma escola pública situada em um bairro periférico da cidade de Imperatriz, e minha pesquisa foi orientada pela professora doutora Maria da Guia Taveiro Silva, que também é vice-coordenadora do PPG-LE. No episódio anterior, falamos a respeito da abordagem psicolinguística para investigações relacionadas às práticas de leitura, e como a leitura é um processo complexo que envolve muita coisa. Atividade mecânica do olho, conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, cognição humana, processos de inferenciamento, entre outros fatores. Neste episódio, nós vamos falar sobre a sociolinguística da leitura. Como já vimos com a psicolinguística, a leitura é uma atividade linguística, isso é um fato. E agora, a partir da sociolinguística, que concebe a linguagem enquanto comportamento social, nutrimos a defesa de que seria improdutivo investigar uma prática de leitura enquanto atividade linguística fora do contexto social em que um leitor está inserido, né? A sociolinguística contribui, com a área ao considerar a importância da linguística, da consciência linguística de um falante, e é essa consciência linguística que pode contribuir para o aprimoramento das estratégias de leitura que esse falante ou esse leitor poderá utilizar em uma atividade leitora. Para haver consciência linguística em uma atividade leitora, é preciso que antes seja desenvolvida a automaticidade de decodificação. A automaticidade é de um processo que se tornou automático. Decodificação é de decodificar, de compreender o código linguístico, a grafia. E essa automaticidade é algo que é aprendido lá no processo de alfabetização, quando a criança está aprendendo. Todos nós passamos por esse processo de reconhecer as letras, de associar uma grafia, uma letra, a um som, de associar duas letras a uma sílaba, de associar uma sílaba a uma palavra, agrupar as sílabas e formar uma palavra e por aí vai. Mas não apenas no processo de alfabetização, como também no processo de letramento de uma pessoa, que é a capacidade que a pessoa vai adquirindo conhecimento ao longo dos anos. Isso acontece em conjunto com o processo de alfabetização, mas ela se estende muito mais ao longo da vida, o processo de letramento. Quando essa pessoa começa a conhecer os sinais gráficos de um código linguístico, que são as letras, essa pessoa também começa a associar esses sinais gráficos aos sons, como nós falamos, que são os fonemas. E começa a associar duas letras ou mais, como nós acabamos de dizer, as formações das sílabas das palavras e a associação das palavras a frases inteiras e as frases inteiras à formação de enunciados completos e, então, começa a construir significado e sentido a partir do que lê. Isso é algo que ocorre mediante a internalização de regras linguísticas, aprendidas tanto oralmente, quando a criança aprende a falar lá na família, com a mãe, com o pai, com os primos, com os irmãos, com os tios, interagindo com outros falantes, também no grupo de amigos, na igreja, e depois aprende as regras linguísticas de leitura e escrita, que são as regras mais formais, lá no processo de escolarização e por aí vai. Essa internalização, ela se repete sucessivas vezes até chegar em um estágio aprimorado ou acurado, A respeito especificamente das práticas de leitura e escrita, quando a internalização dessas regras linguísticas não ocorre a contento, então essa criança ou esse adolescente pode ter dificuldades escolares. Por exemplo, é comum ouvirmos em sala de aula alguém dizer assim: fulano não sabe ler, fica só travando nas palavras, fulano lê, mas não entende nada, fulano é muito burro.
Isso acontece porque essa criança ou esse adolescente consegue acessar os estágios iniciais da leitura, que é a partir das letras, né? Letras, sílabas e palavras. Mas ela não consegue acessar o significado de um enunciado completo e nem construir sentido a partir disso. Explicando melhor, em uma prática de leitura, uma pessoa pode acessar, né, a leitura de duas formas. A partir... Existem duas rotas para acessar, né, um significado. A partir tanto de uma rota chamada fonológica, que é a rota da letra ou da sílaba, quanto da rota lexical, que é a rota das palavras e de frases inteiras. Essa primeira rota, que é essa primeira forma de acessar significado, está em um estágio inicial, que é o da alfabetização, e a segunda, que é a rota lexical, a rota das palavras, já está no estágio mais aprimorado de leitura. E esse é um modelo de leitura de dupla rota, que tem como finalidade identificar letras, as suas funções nas palavras, depois agrupar as letras para identificar e interpretar enunciados completos e toda essa questão inerente à leitura. Ambas as rotas, tanto a fonológica quanto a lexical, podem apresentar dois tipos de conexão de leitura. São elas conexão inibitória e conexão excitatória. Vou já explicar o que é isso. Uma conexão leitora inibitória é quando uma unidade de letra, ou mesmo uma unidade de palavra, não contém um fonema específico ou uma sílaba específica que o leitor inferiu, supôs que teria. Dessa forma, a ativação transmitida de uma unidade de fonema, né, de uma unidade de som para a unidade de palavra, essa ativação ela ocorre de maneira negativa, inibitória. Exemplo de conexão inibitória, né? Por exemplo, recentemente estamos estudando lá no curso de doutorado a respeito das teorias linguísticas e estamos estudando sobre Benveniste. Eu lembro que uns 2, 3 anos atrás, quando eu li Benveniste pela primeira vez, eu li como se fosse Beneviste. E eu percebi que alguns colegas meus, lá no doutorado mesmo, já atualmente, continuam lendo Beneviste. Então, é algo que pode acontecer, né? Essa é uma conexão inibitória do ponto de vista do fonema, porque troca-se fonemas de lugares ou coloca um fonema que não existe. É um tipo de conexão inibitória negativa. Outros exemplos de conexões inibitórias. Esses aqui acho que todo mundo conhece. A gente faz até piada sobre eles. Tem muito meme na internet. Iogurte, a gente fala iogurte. Beneficente, a gente fala beneficiente. Quando eu falo a gente fala, eu não tô querendo dizer todo mundo, não. Algumas pessoas, né? Quem foi que nunca falou isso que atire a primeira pedra, né? Coincidência. A gente fala conhecidência, trilogia, triologia. Isso aqui é muito criança que fala, esse próximo aqui, que é o cérebro. Aí as crianças inicialmente tendem a trocar o fonema, né? Falam cérebro. Entretido por entertido e tantos outros exemplos. São conexões de fonema, né? São conexões inibitórias do ponto de vista do fonema. Já as conexões excitatórias são quando a unidade de letra ou a unidade da palavra contém um fonema ou a sílaba que nós inferimos que tinha, né? E assim a ativação transmitida acontece de uma forma positiva, assertiva. Quando uma pessoa tem uma internalização mais acurada das estratégias linguísticas, há um encadeamento assertivo, positivo dessas unidades de fonema e dessas unidades de palavras, formando mapas ortográficos que conectam palavras lidas nesse texto aos padrões de sons que a nossa mente já conhece. Essas conexões, elas são retidas na memória, elas ficam ali, né? Que isso é o conhecimento linguístico internalizado. E é isso que faz com que nós consigamos formar palavras visuais. E isso só acontece por meio de um reforço contínuo, implementado a partir de uma repetição pedagógica ao longo dos anos. Essa repetição pedagógica não é só na escola, pessoal. Ela pode ser em casa também, nos grupos da igreja.
é uma repetição sistemática, né? Uma repetição organizada, com objetivos claros de comunicação. Pais e mães fornecem, né? Oferecem objetivos claros de comunicação com os filhos, e esse conhecimento linguístico formado ali no seio familiar, ele é internalizado. Então, também, esse exemplo também contempla as conexões formadas, né, retidas na memória. E o processo de escolarização se torna bastante importante para a consolidação da formação de conexões acertadas, né, na memória e, por conseguinte, para a formação de palavras visuais. Essas palavras visuais, por sua vez, elas são lidas como se fossem unidades inteiras, sem pausas entre os sons. Como assim, Daiane, unidades inteiras? Eu vou citar o exemplo do meu filho, Tomás Augusto, que tem 6 anos, acabou de fazer 6 anos, está no primeiro ano do ensino fundamental, está sendo alfabetizado, né? Então, por exemplo, se eu pedisse para o meu filho ler a palavra alfabetização, ele conseguiria ler, mas ele iria ler dessa forma aqui. Alfabetização. Iria ter uma pausa entre os sons, porque o processo de decodificação ainda não é automático para ele, então ele não formou esse tipo de palavra visual. Se eu pedir para ele ler palavras mais simples, ele vai ler de maneira automática, porque essas outras palavras mais simples, ele já tem essa palavra visual grafada no cérebro, né? E como esse exemplo que eu dei demonstra que ele ainda está na rota fonológica de leitura e que ele faz pausa entre os sons das letras de uma determinada palavra, principalmente de palavras que ele não conhece. Já o meu filho Antônio Gabriel, ele tem 8 anos, acabou de completar 8 anos, está no 3º ano do ensino fundamental, já foi alfabetizado, ele já acessa palavras inteiras, ele já lê sem pausa entre os sons, né? Então, no caso dele, ele já tem muito mais palavras visuais formadas no cérebro. Então, nesse caso, o leitor fluente, ele acessa a rota lexical, que é a rota das palavras, e acessa o significado pleno de uma sentença ou de um enunciado a partir disso. Esse leitor está em um estágio mais automático de leitura, mais automático e mais acurado de leitura. Pelo contrário, né, em línguas naturais, no português falados no Brasil... Ah, não, gente, isso aqui eu me perdi, peraí. Certo, peraí. Tu pode dar bem uma pausa só para eu... Fora isso, ainda tem a questão da conversão da palavra para o som, que é a conversão grafofonêmica. Essa conversão, ela nem sempre vai ser exatamente a mesma. Então, a criança aprende a falar no seio familiar, tem toda a formação de conhecimento linguístico prévio, né? E aí, quando ela vai aprender a ler, ela vai converter essa palavra em grafia. E nem sempre essa conversão vai corresponder exatamente. Eu trago alguns exemplos. Eu, Daiane falante, nascida em Imperatriz do Maranhão, quando pronuncio a palavra alho, eu não pronuncio alho. Quando eu estou falando normalmente, né, eu pronuncio alho. Então, o som, o último som, o som do O, ele alça para o, fica alho. Uma criança, quando vai converter isso, ela supõe, infere que essa última letra, essa última vogal seria um U. Isso é um exemplo de uma conversão que não necessariamente segue a conversão biunívoca entre as duas formas, som e letra. Outro exemplo, tomate. Eu, Daiane, estou falando tomate, estou aqui no podcast, no ambiente mais formal, falando para especialistas ou para não especialistas, mas que também se interessam pela temática, eu falo tomate. Mas no dia a dia, eu falo tomate, né? Então eu alço o O para U, fica tomar, e o final, que é tomate, eu falo tomate. Uma criança, quando vai converter esse som em grafia, pode ser que converta exatamente no som que ela reconhece. E aí há outros exemplos, escada, escada, microfone, microfone. E aí essa conversão na hora de sair do som para ir para a palavra,
ela pode não ser exatamente a mesma. E a consciência sociolinguística compreender que esses sons podem variar, podem modificar dependendo da região do falante, do grupo de falantes, essa consciência sociolinguística se torna importante nesse processo. Dessa forma, para se tornar um bom leitor, é necessário que o indivíduo desenvolva a automação dessa correspondência grafofonêmica, que nem sempre vai ser a mesma da forma como nós pronunciamos, por questões sociolinguísticas, né? E é necessário também que esse leitor e esse falante tenham acesso automático ao significado das palavras, compreendendo, claro, que nem sempre há uma relação direta entre letra e som. E é por isso que nós enfatizamos os processos, né, a importância dos processos de internalização das regras linguísticas e das regras sociolinguísticas também. Essas regras que são, como nós mencionamos, internalizadas na família, grupo de amigos, igreja, trabalho, escola, universidade e tudo mais. Encerramos agora, né, nosso terceiro episódio, no qual falamos um pouco sobre a importância da sociolinguística para investigações sobre práticas de leitura e processos de inferenciamento. Se você ficou interessada ou interessado em continuar esse assunto, fica com a gente que nós temos mais episódios pela frente.